Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É o professor João de Arte. Então vamos lá. Agora o que eu vou pedir para vocês é que nessa videoaula vocês vão ter que prestar atenção porque vocês vão começar a fazer atividades do caderno do aluno que foi distribuído na escola. Eu sei que tem aluno que não buscou, teve bastante aluno que não buscou, mas não tem problema, porque mesmo que você não tenha buscado, eu coloquei a imagem. Então a mesma pergunta de sempre, não precisa copiar a pergunta, não, mas você tem que colocar assim, caderno do aluno, página tal, apreciação 1, resposta 1, 2, tá? Mas isso a gente vai ver no decorrer da aula de hoje, ok? E a gente vai focar em danças folclóricas, que é a mesma forma que o Centro de Mídia está focando, né? As aulas baseadas dentro do folclore brasileiro e que vocês entendam o conceito do corpo na dança. Então vamos lá, a gente já vai pegar o caderno do aluno e no volume 2, logo que você abre o caderno, já tem uma situação de aprendizagem 1. E aí ele consta 10 questões. Essas 10 questões a gente chama de sondagem. E o que é sondagem? É saber o que o aluno sabe de alguma coisa específica para depois a gente entrar no conteúdo. Então vai ter algumas perguntas lá, não vou ler todas, mas por exemplo, o que você entende por cultura popular, o que você entende por dança popular folclórica paulista e brasileira. Vocês vão responder, pelo amor de Deus, responde, não coloca não sei, talvez, isso, aquilo, vocês têm que ser sucinto na resposta. E vocês estão entregando atividade, eu estou lendo tudo, eu estou dando nota de acordo com como vocês fazem, ok? Então vocês vão responder as 10 questões no caderno, lembrando de novo, vocês vão colocar lá, caderno do aluno, situação de aprendizagem, atividade 1, 1, respondo, 2, respondo, não precisa copiar a pergunta, beleza? Bom, para vocês fazerem a próxima atividade, antes eu preciso mostrar alguns vídeos, tá? Eu encurtei um pouco os vídeos para não ficar algo muito longo ou cansativo, lembrando que tudo vocês podem procurar no YouTube, mas a parte do vídeo que eu coloquei vai ser importante para vocês entenderem, ok? Então, na verdade é o seguinte, lá no caderno do aluno, no volume 2, atividade 2, apreciação, veja as imagens e assista os vídeos. Então, só para explicar, eu vou passar um vídeo de 6 danças, e a hora que estiver passando a dança vai aparecer o estilo, eu vou pôr a letra para vocês saberem o que é. Vocês vão prestar atenção nas danças e depois vocês vão responder um quadro que pergunta assim, uma ficha de anotação. Qual é a dança folclórica? Por exemplo, catira. Quais são os movimentos que você vê na apresentação? O local que você está vendo, aonde está sendo apresentado? A organização. É organizado como? Em fila, em circular, um em frente para o outro. Isso vocês têm que prestar atenção. E o que mais de detalhe você acha que você pode colocar, que são outros? Então, para responder isso, vocês têm que ver o vídeo para entender, beleza? Então, eu vou estar passando o vídeo a partir de agora, então preste atenção. Eu baixei os vídeos e vou colocar o estilo de cada música em cada vídeo e daqui a pouco eu volto. Meu nome é José da Silva e aqui é conhecido por José da Viola. Eu conheci o Catira, ele é puro brasileiro. Obrigado, rapaziada, eu também sou. Repicando o pé na frente de outro, assim, dá passando de todo lado, né? Catireiro bate o pé com a sola do sapato.
Tradição, cultura, dança. Originado no sertão pernambucano, o chachado traduz em ritmo e passos uma cultura cheia de tradição. A dança que movimentava os pés e armas, traduzindo força e alegria, era usada para comemorar vitórias e celebrar a vida. Chimarrita vou cantar, que ainda hoje não cantei. Chimarrita vou cantar, que ainda hoje não cantei. Deus me dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Deus me dê muito boa noite, que ainda hoje não lhe dei. Então, vocês viram os vídeos aí. Então vamos para a atividade. Vocês vão abrir a folha no caderno de vocês, ou não tem problema, quem não tem porque está no slide, tá assim, atividade 2 da apreciação. Aprecie as imagens e assista atentamente os vídeos que seu professor vai apresentar sobre algumas danças folclóricas, que foi o que eu já expliquei. Essas danças foram criadas a partir de fusão de várias culturas presentes aqui no Brasil, indígena, africana, europeia, e normalmente vêm de apresentações em festas populares, religiosas ou não. Suas características também são bem particulares, como podemos ver nos figurinos, por exemplo, das imagens apresentadas anteriormente. Agora a gente vai olhar embaixo e você vai ver que vai ter 3 fotos, né? A primeira é um ensaio da dança de saia, o segundo e o terceiro é uma quadrilha junina feita numa escola e o terceiro é a capoeira. Ok? A próxima página vem a ficha que você vai ter que preencher. Então você vai ter que assistir os vídeos e preencher essa ficha, ok? Então não ficou nenhuma dúvida. Então a gente já fez, desde o começo da nossa aula, 2 atividades. A primeira, né, que foi lá no comecinho, deixa eu voltar aqui. A primeira a gente falou sobre situação de aprendizagem e sondagem, que vocês responderam 10 questões. E agora vocês estão respondendo as questões baseadas nos vídeos que eu estou apresentando. E agora a gente vai ver um outro elemento da dança, que depois vocês vão entender o porquê que eu vou estar explicando isso. Pronto, a gente viu aí, vocês vão responder essas questões depois, vocês podem ver os vídeos de novo e responder a fichinha, ok? Lembrando que isso vocês vão me mandar, faz o desenho da fichinha,
Se você for fazer no caderno, não sei se você dá fazendo no caderno, porque o espaço é muito pequeno para responder, ok? Moto. Passando. A gente vai falar sobre os elementos formais da dança, algo um pouco mais técnico. Quem criou os elementos que são os fatores do movimento é um coreógrafo e dançarino chamado Rudolf Laban. O Rudolf Laban criou uma metodologia sobre o uso do movimento humano pela profundidade e extensão. São hoje base para uma melhor compreensão do homem por meio do movimento, modernamente utilizado nos mais diversos ramos da arte e da ciência, tanto na dança, no teatro, na educação, no trabalho, na psicologia e na antropologia. Ele criou um conceito de dança que você pode usar em qualquer ensino, desde o pequeninico até vocês e até os adultos. Claro que quem estuda dança especificamente vai trabalhar muito mais coisas que ele deixou, coisas mais formais do estilo de dança. Então, quais são os 4 fatores do movimento? Tempo, peso, fluência e espaço. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é o tempo. Então, eu vou pôr aqui um slide só para vocês entenderem o que é o tempo e eu já falo sobre. Vocês viram aí? O tempo caracteriza a velocidade do movimento corporal, ritmo e duração, contrastes, quando é rápido, médio ou lento, contratempo, e além dessas características do tempo, entende-se a atenção ao tempo presente como fundamental para o estudo da dança. Então, o tempo quando a gente vê uma pessoa se apresentando, a gente fala que ela tem que estar ligada ao tempo da música, a hora que a música começa. Por exemplo, eu vou dançar algo, a música já começou, perde totalmente o ritmo. Então, quando você dança em trio, um grupo, a pessoa tem que estar sempre prestando atenção no tempo, no compasso da música e no tempo exato, tá? Isso faz parte. O próximo que a gente vai ver é o peso. Eu vou pôr um slide e já continuo. O peso é a qualidade de movimento que refere-se às mudanças de força utilizada pelo corpo. Aí vocês viram que na foto tem uma bailarina e uma bailarina sobre a outra. Isso é o que é o peso? É o peso que eu uso do corpo quando eu estou dançando. Então eu tenho que ter... Por isso que fala que um dançarino ele é praticamente um atleta, porque ele tem uma musculatura própria para isso. Então se ele congela numa dança, se ele faz um movimento brusco, ou se ele põe todo o peso dele sobre o corpo de alguém, essa pessoa tem que ter um estilo que ela tem que segurar o corpo da outra. Então tudo isso é parte do peso. Eu não posso simplesmente dançar e me jogar em cima da pessoa e a pessoa cai, morre e acaba tudo. Não é assim que funciona. Então você tem que controlar o tempo e o peso certinho, entendeu? Então para quem dança, para quem ensaia, isso é bem mais fácil de entender, mas para a gente visualizando ou explicando fica fácil, né? Quando eu falo que eu estou usando o peso do meu corpo, né? O meu peso sobre a forma do movimento que eu estou fazendo. Então, por exemplo, digamos que uma bailarina fique na ponta de um pé por 2 minutos. Ela precisa ter um equilíbrio absurdo e muito treino para isso, ok? E o próximo que a gente vai ver é fluência. Então, olha o slide e eu já explico. Vocês viram que na imagem tem uma bailarina, né, erguendo a perna e abaixando o braço. Então, a fluência ou fluxo, esse fator refere-se à tensão muscular usada para deixar fluir o movimento ou para restringi-lo, ou seja, você controla o seu movimento. É quando a gente fala que a bailarina tem leveza, Gente, não sei como passa tanta moto aqui. Quando a bailarina tem uma leveza no movimento, quando ela flui com o movimento, a bailarina, ou uma dançarina de jazz, ou uma dançarina contemporânea. Então ela tem que ter fluência na forma que ela dança. Eu não posso chegar lá e começar a dançar igual um louco. Não tem fluência nenhuma, entendeu? Então o próximo que a gente vai ver é o espaço. Veja a imagem e já explico. Vamos lá, o espaço é também chamado de quinesfera, tá? Então o espaço é tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos. É a esfera que delimita o limite natural do espaço em torno do corpo se movente. Na verdade, o que ele quer dizer? O espaço é o espaço que eu tenho para me apresentar, e eu tenho que saber aproveitar do espaço. É a mesma coisa que eu falo para vocês, a gente está dentro de uma sala de aula, a gente tem aquele espaço, o espaço é delimitado por aluno, as carteiras são enfileiradas. Na dança é a mesma coisa, eu tenho que saber usar o espaço, eu tenho que saber até onde é o limite do meu espaço, eu tenho que saber até onde eu não posso tocar no meu amigo do lado. Então eu estou dançando, de repente eu acho que só tem eu abro o braço e dou um tapa na orelha de 2 pessoas que estão do meu lado. Não, tudo isso é
ter o controle do espaço ao seu entorno. Então, tudo isso a gente chama de quinesfera. Beleza? Então, esses foram os 4 fatores. Agora a gente vai para uma atividade. Para vocês fazerem a atividade 3, ação expressiva, a gente vai ter que ler um texto, observar as imagens e depois responder a ficha. Então, na verdade, ali ele está mais detalhado para ampliar a compreensão. Você viu que está escrito lá, ó, veja o gráfico do estudo realizado pelo Laban. Eu vou resumir, não vou ler quadro por quadro. Mas ele está pegando o espaço. Então, o espaço, ele separa que na dança, o espaço faz parte do nível, da direção, do deslocamento, da dimensão. Deslocamento, para o lado que eu vou quando eu estou dançando. Isso tudo corresponde à altura do corpo do movimento, se eu estou no plano médio, baixo ou alto, a gente vai ver isso depois. Se por onde o corpo se movimenta, para frente ou para trás. Se acontece que o dançarino se desloca, o equilíbrio do corpo. A orientação do espaço, a amplitude, se é algo largo, se é algo estreito. Aí depois ele separa o movimento corporal. O movimento corporal ele vai para a quinesfera, o fluxo, o eixo, o giro, o peso, o salto, o rolamento. Tudo isso são nomes dados para quem dança. E cada um especificamente diz alguma coisa. Ou é delimitar o espaço limitado que você tem, a tensão do corpo, né? Eu tenho que estar, como é a tensão do meu corpo quando eu danço, a sustentação do equilíbrio, rodar o corpo no próprio eixo, que é tipo aquela pirueta que as bailarinas fazem. Refere-se à mudança força utilizada no movimento que deixa o corpo sem suporte, ou seja, o que é o suporte da dança? O corpo. O que é deixar o corpo sem suporte? É quando eu, por exemplo, dou uma pirueta ou eu pulo no ar. Quando eu pulo no ar, o que é o meu suporte? O espaço. Quando eu caio, eu tenho de novo o meu corpo. Então isso é o que quer dizer aqui, tá? Que deixa o corpo temporariamente sem suporte. E como o próprio nome já diz, é quando o corpo rola no espaço. E o último é o tempo, que é dividido entre rápido, moderado e lento. Isso vocês já sabem, né? Tipo, eu vou dançar um passinho assim, vou dançar um passinho assim e vou dançar um passinho assim. Então, cada um tem um tempo, tá? A gente sabe, principalmente quando a gente vê aí funk, que é mais agitado, uma música que é um pouco mais lenta, um passinho que é um pouco mais coreográfico. Então, tudo isso influencia. E aí vai ter a fichinha, beleza? Agora vem a grande contexto de vocês assistirem os vídeos e prestar atenção. A gente viu as danças folclóricas, lembra? Catira, Carimbó, São Gonçalo, Chachado e Chimarrita. Agora, vocês vão preencher uma ficha diferente daquela anterior. Vocês vão colocar, quando você está vendo o vídeo da catira, o que você vê do movimento corporal, do espaço e do tempo. Lembrando que eu acabei de explicar o que é cada um deles. Vamos para a situação de aprendizagem 2. Está acabando, tá? Termina aqui agora. A atividade 1 é uma sondagem. Então, a gente vai falar sobre uma sondagem que é baseada em 2 imagens que vocês vão ver agora. Então, as 2 imagens que estão lá na atividade 1 é uma quadrilha junina e a outra é do carnaval. Grande parte das danças folclóricas são marcadas pelo colorido das suas roupas. Essas roupas a gente chama de... Quando a gente fala que a roupa é o figurino, certo? Então a gente está vendo lá, mas o figurino não é o único responsável pela construção de uma dança folclórica. Então vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Quando vocês passarem para a imagem seguinte, vai ter 14 questões. Isso, 14 questões que vocês vão ter que responder. Mesma coisa que eu já expliquei anteriormente. Vocês vão colocar lá, situação de aprendizagem 2, atividade 1, sondagem. Resposta da 1, da 2 até a 14. Tá lá, fazer no caderno as respostas, não precisa copiar a pergunta. São várias perguntas, tipo, o que você entende por figurino na dança? O que você entende por trilha sonora? Existe espaço específico para dançar? Alguma dança como a catira teria o mesmo efeito da batida do PSU se não usasse bota, se não tivesse bota? Então, assim, são 14 questões. Respondam com vontade, com paciência. Lembra que é o professor João, ele é legal. Não escreve coisas, não sei, não sei. Dá para saber sim, tá? Só fazer com paciência.
Bom, pessoal, então, para avisar vocês, eu achei a forma mais fácil foi fazer um vídeo, né, explicando o que é a atividade. Quem tiver dúvida me chama no privado do WhatsApp, que eu explico se tiver alguma dúvida. Lembrando que a entrega dessa atividade é até o dia 14 de junho, tá? Porque no dia 15 eu vou postar outra e a última atividade do bimestre, do segundo bimestre sobre dança. Então não esqueçam, todas essas atividades que eu passei hoje está no currículo em ação, que é o volume 2, que eram para vocês terem pego na semana passada na escola. Quem não tem, dá um pause no vídeo, olha lá as perguntas, responde, não tem problema. Ah, professor, você tem como mandar esses arquivos das perguntas? Tá, me avisa que eu te mando, não tem problema algum. Mas lembrando o seguinte, vocês vão fazer as atividades no caderno, fez todas as atividades, fotografa e vai lá no Classroom e posta as imagens da atividade entregue, beleza? Para ficar da mesma forma como está sendo. Eu vou colocar no Forms as imagens e o link do vídeo, que é no meu canal lá do YouTube, e depois vocês só faz a atividade, tira a foto, posta no Classroom, tá bom? Não precisa copiar a pergunta, lembra que eu expliquei várias vezes aí no vídeo anteriormente, tá bom? Então eu aguardo a atividade de vocês e qualquer dúvida é só me chamar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.